coisas que vão permear a fala de todos. São 4 pontos aqui que eu levantei, que eu acho que vai permear a fala de todo mundo, independente dos temas, que vai ser o direito de ser, né? O direito da pessoa ser aquilo que ela é, certo? De ela exercer aquilo que ela sente que ela deve ser, certo? Um lugar de fala, levando em conta 3 pontos importantes no lugar de fala. Uma que é garantir a fala daquele que é diferente de mim. Não é porque eu estou falando da minha situação que o outro não pode também emitir uma fala sobre aquilo, certo? Não frustrar a iniciativa da fala do outro, mesmo ele sendo diferente de mim, porque ele tem também a perspectiva dele de vivência daquilo, mesmo sendo com a vivência de uma pessoa, mas ele tem a vivência dele, certo? Entender que o lugar de fala termina sendo uma necessidade de terapia em grupo, digamos assim, certo? Ou uma terapia em grupão, né? Que é uma grande coletividade com a sociedade. Cada um das pessoas que vão falar aqui, elas vão trazer o entendimento do processo histórico, certo? Principalmente quem é formado em história, né? Joyce vai trazer um entendimento do processo histórico da coisa toda. Paulo também vai trazer essa linha do processo histórico. E outro ponto que foi um ponto bastante debatido ontem e que esteve presente na fala de todo mundo foi a questão do ódio ou revolta, que Paulo contestou essa palavra ódio e ele usou a palavra revolta, no caso. Então, eu estou usando os dois sentidos, ou ódio ou revolta. E esse ódio ou revolta deve ser direcionado com um uso inteligente, certo? A gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa mensagem chegar no outro, certo? Seja o outro semelhante a gente, ou seja o outro oponente à nossa questão, certo? A gente deve encontrar uma forma de que a nossa mensagem penetre e chegue, né, naquele que é diferente de mim ou que é semelhante a mim. A gente não pode fazer de uma forma que gere repulsa no outro e nem sequer começar a ouvir a gente, né? Bom, essas são as premissas que foram lançadas. É não silenciar, né, Nelson? É não silenciar Sim. o outro com a nossa fala. Né? A gente tem o nosso Sim. local de fala, mas sem silenciar o outro. O outro também tem direitos, o outro também tem que ter posicionamento. A gente tem que dar, até entender por que ele se posiciona daquela maneira tão contrária a mim, né? É bem por aí. Sim, sim. Pronto. Então, dito tudo isso, Joyce, é com você agora, manda ver. Pois é. Eu vou de novo me reapresentar, né? Porque muitas pessoas legais, amigas, que eu amo, Amanda Quadros, uma mulher preta que me representa, né? Libânia, a paleógrafa do meu agrado, várias pessoas que estão aí, Suzana, meus amigos, Rona, minha comadre, mulheres que sabem essa minha história, mas eu também preciso me apresentar para as pessoas que eu não sei quem são, mas que estão aqui porque a temática, né, é convidada pela temática. Meu nome é Joyce, né, minhas redes sociais, eu sou Joyce dos Anjos. Eu sou formada em História e Direito, né, minha formação de graduação é História e Direito. Tenho uma especialização em História Social e Educação e sou mestranda do curso de Criminologia de uma universidade de um outro país que me deu uma outra visão, inclusive, dessas questões raciais também. A gente fala da temática em si, né, que é democracia racial. O tema é chocante porque vai de encontro a um monte de situações que a gente quer desconstruir, né? Mas a gente precisa também entender que essas questões são históricas, e ela precisa ser revisitadas a todo tempo para poder que a gente possa fazer essa transformação de fato. Então, a gente começa a perceber que essas relações de escravidão, né, minha temática se passa entre 1840 e 1875, a gente começa a perceber que essas relações de escravidão não são como, às vezes, a gente aprendeu nos bancos da história, das escolas, né? Alguns professores de história, eu não vou dizer os professores de história que eu não vou remar contra mim, mas às vezes a falta de interpretação ou a conexão com os livros didáticos fazem com que as coisas fiquem nos porões dos arquivos mesmo e a gente
não fale a real história, né? A gente esquece das grandes revoltas. Eu, particularmente, escolhi esse período porque foi o período de mais pungência, né? E o que a gente pode dizer que é o período do século XIX, é o período onde as sociabilidades do brasileiro, a gente já tinha uma noção que éramos uma sociedade. Foi quando em 1822, a família imperial dá o vazare, né? Quando a gente tem independência, 1808, né? Em 1822 a gente tem a independência do Brasil, a gente começa a querer ter essa identidade de sociedade, a gente quer dizer, não, somos brasileiros, e já existem brasileiros natos, então toda essa pujança, né, faz com que a gente entenda os reflexos posteriores disso tudo. Então, assim, em 1835, eu, por exemplo, quando eu ensinava história, eu me recusava a falar quando falava de revolta, a gente ia ensinar os alunos sobre revoltas baianas, eu me recusava a falar do Farroupilha, né? Como eu disse ontem, eu me recusava porque quando eu falo de Farroupilha, meu aluno, ele não se identifica. Então, eu tirava do silêncio do arquivo, humildemente, claro, né? Guardado as devidas proporções da minha sala de aula. Mas eu tirava desse silêncio os alunos, os malês, que foram escravos muçulmanos inteligentes, né? Geralmente de etnia Alçá e Nagu, que sitiaram a cidade de Salvador por 24 horas. Na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, a cidade de Salvador pegou fogo, meu amigo. Eram mais de 1.500 homens, né? Homens e mulheres, né? As mulheres ficam mais silentes nesse processo. A única mulher que foi mais evidenciada dentro dessa questão é Luísa Maim, que depois, daqui a pouco eu também vou falar uma perversidade que se faz à mulher desde desse processo, mesmo quando a mulher é uma mulher de luta, uma mulher que é revolucionária, uma mulher que é politizada e tem posicionamentos diferenciados, ela é discriminada pela condição dela de mulher, ainda mais sendo mulher preta 2 vezes, entendeu? O que implica nesse período, a revolta se deu com o intuito de acabar com os castigos, os trabalhos forçados, né? Todas as coisas contra a escravidão, né? A escravidão que era uma crueldade, né, com o humano, e essas pessoas que se organizavam socialmente, porque quando a gente pensa, Nelson, em escravo, a gente tem sempre a gente se remete para um escravo trabalhando numa lavoura, geralmente cortando cana, né, por causa das questões do engenho, de açúcar, mas não era bem por aí, né? A gente tinha um escravo que tinha uma mobilidade dentro da cidade, e esses escravos, eles não eram mudos e surdos, né, e atabalhoados, eram seres sociais que se mobilizavam e que se posicionavam e que faziam questionamentos, criavam suas atmosferas de relações, né, sociais, as relações de conflitos e relações harmônicas e de conflitos também, claro, né? Nada foi tão harmônico quanto se quer pensar no âmbito da cidade. Também tinham suas relações. E esses negros eram geralmente escravos de ganho. Eles foram se organizando socialmente e sitiaram a cidade de Salvador por 24 horas. Para mim, isso é fantástico. E isso está silente. Poucas pessoas têm conhecimento disso. Hoje mesmo, em um diálogo com Simone, ela me disse, poxa, eu não sabia disso. Foi uma falha do professor dela de história e do marido dela também. Que precisa fazer essas questões ficarem bem claras dentro de casa. A gente tem que fazer história, meu amigo, dentro da nossa casa, no nosso núcleo. Começa do nosso núcleo para poder... meu filho, pois comece esse exercício, viu? É preciso. Então, a gente tem dentro de várias revoltas, é claro, que ocorreram no século XIX. Aí a gente vai, a partir dessa movimentação, para 1850, como já tinha muitas revoltas e o Império ficava, inquieto, como é que ele ia dar conta disso, sendo esses negros todos maioria populacional,
se esse povo de fato se organiza, a gente tá lascado, não é verdade? Só que aí eles começam a sofrer todas aí eu fico ansiosa para ler o que aquela galera tá falando, né? Mas lê com calma, Josi. Eu tô... tranquila. Passa no seu tempo. Gente, eu espero que eu contemple vocês, senão a gente vai ter que ter outras lives, outras. Eu tô super empolgada com esse negócio de live. Aí... Então, assim, também para atender uma ansiedade que era da Inglaterra, né? Que era a nossa grande pressionadora, porque ela queria vender o que era moderno para ela, né? Que era a indústria. Então, ela fazia todas essas pressões no Brasil para que acabasse a escravidão, para poder ter mão de obra para ocupar as vagas lá. E o que acontece? Aí começa as pequenas, a perversidade também do sistema, que em vez de pensar, não, vamos ver como é que a gente vai organizar isso socialmente, culturalmente, como é que a gente vai agregar essas pessoas. Não pensa assim. Então, de uma maneira perversa, eles foram dando doses de cala-boca para os abolicionistas, que eram quem mais brigava e lutava na época por essas questões, né? Então, aí eles, em 1850, eles fazem o corte do tráfico de escravos, então não podiam mais trazer nenhum escravo da África para a América, mas aí começa, né, as relações de tráfico mesmo, de vamos ver como criar novas rotas para deixar a negrada chegar. E aí, numa dessas rotas, eles faziam muito isso, né? Desembarcavam os escravos muito pelas madrugadas, à noite, né? E pelas madrugadas daqui da cidade de Salvador, né? E em determinado... Teve uma época, um período, né? Que um traficante veio e ele pensava em desembarcar por volta das 3, 4 horas da manhã, que eu acho que foi mais ou menos esse horário. Até antes, né? Umas 2, 3 horas da manhã por aí. Só que aí o navio acabou naufragando ali perto do Jardim de Alá. E aí, no momento em que teve esse naufrágio, eram muitos escravos muçulmanos que estavam dentro do navio. E aí muitos conseguiram nadar até ali o jardim. Inclusive o Jardim de Alá, chama-se Jardim de Alá, por conta disso, porque os escravos, quando conseguiram chegar, já estava nas fímbrias da manhã, né? O sol nascendo e tal, então eles entenderam que ali eles pediram a Alá que o salvasse, e eles conseguiram chegar ali no Jardim de Alá, e que a gente tem essa permanência aí da cidade, tem aquele coisa ali que é até romântico, entendeu? A gente ir e... Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu tenho certeza que muita gente do outro lado da tela e não sabia. Precisamos conversar mais sobre essas questões. Adoro saber essas. Então, Jardim de Alá se chama exatamente por isso, porque houve um naufrágio desse período de tráfico negreiro e como chegar na cidade antes do amanhecer para desembarcar, né? A população escrava que, né, estava vindo para Salvador, só que o navio não quis, deu algum tilt nele lá e aí eles conseguiram chegar e assim, era uma crueldade. Em 1950 a gente não tinha mais escravos, então o escravo ficou ainda, porque o escravo era coisificado, ficou ainda mais valoroso, né, para a riqueza do poder vigente, né, 1850... Me permita fazer só um linkzinho rápido, não vou atrapalhar muito não. Tá tendo muita revolta atualmente no mundo de derrubada de estátuas de antigos proprietários de navios negreiros, certo? E eu descobri que há uma estátua aqui em Salvador de um desses sonhos de navios negreiros que fica em frente ao Hospital Santa Isabel, né? E a coisa tá tão séria que o Hospital Santa Isabel se posicionou, publicou uma nota. Fala sobre isso. Vou te dizer, o Hospital Santa Isabel, gente, o Hospital Santa Isabel é fruto de tráfico negreiro. Capital, ele foi construído com capital do tráfico negreiro. Porque quando esse senhor, ele estava já perto de óbito, né? Quando ele já estava muito adoentado, ele se sentiu arrependido. E aí ele quis oferecer à população
um cala-boca. Um cala-boca. Né? A pessoa cruelíssima faz uma coisa dessa. Aliás, a gente precisa realmente ter conhecimento dessas questões históricas, porque para a gente também saber se posicionar, saber fazer uso do que a gente quer para a gente, né? Eu acho que essa é a nossa grande interferência, é a gente compreender e fazer consumo só do que valida, né, nossas questões. A gente não ficar dando muito intuito, né? Tá lá, o hospital... Me permita o seguinte, inclusive muitos grupos católicos, não é esse o termo não, mas tinha muitos grupos católicos que colocaram suas bandeiras, seus estandartes no dia do enterro desse cara, né, mostrando a indulgência, né, e isso mostra pra gente que desde muito tempo atrás as religiosidades, né, inclusive a católica, ela apoia e dá sustento, né, dá sustento a essa lógica racista, certo? Uhum. Quer dizer, diviniza isso, né? Enfim, fala aí, Josi, fala aí. É isso aí mesmo. E aí a gente vê que as coisas foram ficando muito estreitas, a pressão foi crescendo muito, e aí no período de 1880, estou fazendo pesca mesmo, 1885, eles criam, não, 1871, 28 de setembro de 1871, feita a lei do ventre livre, que é uma lei escrotíssima para a mãe, né? Porque você imagine que deixa eu ler aqui, Mili Carvalho, inclusive tiveram alunos da escola pública no ano passado que pediu a mudança de nome da instituição por levar o nome de homens que... Isso mesmo, estão certíssimas. A gente tem que saber quais são as nossas representatividades, né? Isso, com certeza, com certeza. Então, assim, 28 de setembro de 1871, cria-se a lei que, para mim, é muito escrota, que é a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, ela deixa livre toda a criança que tem o status de nascimento que advém de uma barriga preta. Porque, assim, é preciso compreender isso, que é quem nasce de uma barriga preta. Porque se a mãe tem o status de mulher branca, essa criança nasce livre, mesmo que ela tenha tez negra. Entendeu? O que também não acontecia, né? Porque essas crianças que nasceram com a tez negra, né, que vem de uma barriga branca, a gente sabe muito bem onde parou, né? Tem esse de você, porque ele tem liberdade e você não. Joyce, a gente que é historiador, a gente sabe que roda essa que você está falando. Eu queria que você explicasse para quem está do outro lado, que não é historiador, que roda essa que você acabou de falar. Explica um pouco melhor sobre isso. A Roda dos Expostos eram locais, geralmente em conventos, né? Onde as pessoas que deram um mau passo na sociedade, elas eram colocadas, era uma forma de presídio feminino, eu vou dizer assim. Deve ser as fímbrias do presídio feminino, porque mulheres que tiveram relações antes do casamento e a família tinha conhecimento disso, elas eram convidadas a ir para conventos e tal. E nessas instituições que dava todo o suporte social, né, assistencial da época, né, sobretudo sob a égide da Santa Casa de Misericórdia, que era a grande instituição desassistidas, ou, né, famílias desassistidas e tal. Então, eles faziam esse papel de assistência ali, né, de dar assistência social. E numa questão dessa aí, nessa instituição tinha uma roda que você colocava a criança, girava, e ela era assistida por essa instituição, né, nos orfanatos ligados a essas instituições. O que a gente observa, tem algumas leituras e alguns estudos que foram feitos, inclusive por a professora Isabel Reis, que ela diz que muitas crianças chegavam com enxovais muito luxuosos, né,
que fazia você entender que aquela criança ela não tinha uma origem tão perversa quanto a maioria das crianças que eram colocadas ali, né? Então, a gente precisa revisitar essas questões, né? E essas instituições, elas, às vezes, muitas mães, na lei do ventre livre, para ela é muito cruel. Também, como é cruel, e a lei do ventre livre, eu acho que é uma reminiscência que foi permeando o final do século XIX, entrou pelo XX, e que gerou o Instituto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque a criança ela só tem essa instituição, criança que a gente conhece como hoje. E da Joyce começou a traçar para a gente todo o histórico da mão de obra escrava urbana, né? Aí ela entrou um pouco na questão dos malês, certo? E agora a gente tinha acabado de falar um pouco sobre um acidente de um navio negreiro que estava próximo às praias da atual chamada Jardim de Alá, que esse nome vem graças ao que aconteceu nesse naufrágio, que tinha uma grande maioria de escravos vindos de regiões de influência islâmica na África, e por isso o nome do local do Salvador chamado Jardim de Alá. E também eu e José, a gente conversou sobre as estátuas, né, que estão sendo derrubadas no mundo, de pessoas que ganharam muito dinheiro em cima do tráfico negreiro, e uma dessas estátuas está em frente ao Hospital Santa Isabel, que foi um cara que ajudou com o dinheiro do tráfico negreiro a construir o Hospital Santa Isabel. Foi mais ou menos aí que nós paramos, Joyce, com você agora. Exato. Eu estava falando, na realidade, das rodas expostos, né, da perversidade, que é a lei do ventre livre. E essa instituição criança que a gente só tem no Brasil, no início do século XX, e ainda muito, assim, a gente muito engateando, né, a gente começa a vir realmente, a gente sedimenta todas essas questões com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, no século XIX, ainda o pacote de perversidades do poder vigente, em 1885, eles também tentando atenuar, né, ou inibir para que não chegasse logo na abolição, eles criam a lei dos sexagenários, que é a lei onde maiores de 60 anos eles eram postos em liberdade. É uma escrotidão sem tamanho, porque uma pessoa que, quando chegava aos 60 anos, já não era um homem de 60 anos que a gente vê hoje. Meu pai tem 74 anos, ele ainda sobe em coqueiros, meu pai é todo frenético. Mas uma pessoa que deu sua força de trabalho a vida inteira, como eram aqueles trabalhos, que não é regime CLT, de 8 horas de trabalho, com direito a férias, não é nada disso, era um período de escravidão, era de quando nasce o sol até o sol se pôr, e pau, viola, mal alimentado, né? Então, a gente começa a pensar como é cruel você ainda pegar e dar liberdade para uma pessoa que não vai ser indenizada, não vai sofrer nenhum tipo de... Ela não vai ter uma casa, ela não vai ter indenização, ela não vai ter direito a recursos de saúde, nada disso. Ela só era posta para morrer fora daquela fazenda ou daquele local, né? E aí muitos pediam para ficar nos seus locais de trabalho, exercendo as mesmas funções de antes. Mesmo. Então, assim, aí quando não tinha mais para onde correr, já era tardio, não tinha mais para onde sofrer, impedir que as ideias, que as questões, né, que os ingleses não tinha mais para onde pressionar, o português já estava com o último botão dos meus alunos, que era até uma fofoca histórica, dando uma do professor... Ai, meu Deus, esqueci do nome agora do meu professor querido, do meu cursinho, que foi meu professor no Colégio Apoio e foi meu professor no cursinho, maravilhoso. Carlos Nazaré. Carlos Nazaré, eu adoro contemplar os meus professores, porque são formadores da minha essência, né? Assim, foram colaboradores e a gente tem que exaltar sempre o professor, porque é um profissional de extrema importância social. E esse Carlos Nazaré, ele sempre contava história, ele gostava de entronizar na gente os conceitos históricos, os contextos históricos, mas ele era um contador de história. E ele fala que a princesa Isabel
Conde Deu tinha viajado, que o imperador não estava no Brasil, tinha viajado com o Conde Deu para a França, e que aí a princesa Isabel teve uma noite frenética com um negão truculento. Aí disse que de manhã o negão falou assim no ouvido dela: Bebel, libera a negrada. E aí ela pegou e fez a Lei Áurea. Porque a Lei Áurea, de fato e de direito, não disse para que veio, não é verdade? Não disse para que veio. Ela simplesmente foi um estupro social mesmo, que a gente tem que compreender, que você botar as pessoas em total vulnerabilidade, né, excluídos, lançados, né, ao léu, e nesse mesmo período contratar o imigrante europeu, porque nesse final a gente tem que também ter assim em mente o que é que acontecia, o que era pungente no mundo, para a gente compreender por que a crueldade desse sistema. O mundo estava com suas questões cientificistas muito ligada, né, essas questões sociais, então tinha um cientificismo biológico uma tentativa de provar a inferioridade do negro, né, que o negro não só prestava para trabalho, não tinha inteligência e tal, um monte de situações e que uns tinham predisposição, que é a questão mais lombrosiana, tinham predisposição para o crime, etc. E depois dessa situação toda de você lançar ao Deus dará, o que é que a gente pensa que vai acontecer? Se eu digo a vocês que a lei do ventre livre lança para o ECA e que a lei do sexagenário remete no século XX para todas essas lutas, remete para o Estatuto do Idoso, eu vou te dizer aonde que foi parar todos esses seres, né, que estão marginalizados. Eles são lançados para dentro dos presídios hoje. A gente superlota presídio, a gente encarcera, a gente é a população que mais encarcera. A gente é a terceira população do mundo em encarceramento. A gente tem mais de 600 mil pessoas encarceradas no Brasil. A gente encarcera por uma questão de cor. A gente quer botar para debaixo do tapete o que a gente não consegue dar conta com questões sociais adequadas. A gente quer dizer que é mimimi quando a gente exige políticas de cotas, quando a gente exige políticas alternativas e que contemple as questões raciais, sim. Nós não somos vistos como iguais, nós ainda não somos vistos como seres sociais ligados a esse Brasil. Existem vários Brasis dentro do Brasil. A gente, às vezes, parece que a gente não é pertencente desse meio, entendeu? Eu digo a gente, os negros, né? Não é pertencente, não parece que a gente faz parte do processo. A lei é feita para contemplar um grupo específico e a gente está sempre de fora. Então precisamos lutar. E quando lutamos, por conta o que é o tema que eu acho que o tema você quis fazer uma provocação, né? Você quis fazer uma provocação. Pois é. Então, eu digo que em 1930, a gente tem uma república de 1889, que também, gente, não disse muito para que veio, não. A primeira república, eu lembro que tem um livro, inclusive, que narra como foram aquelas questões do período da república, que chama assim, Os Bestializados da História. Você lembra disso? A gente, na faculdade, foi obrigada a fazer, a gente fez resumo, não foi? Desse livro. Os Bestializados da História. É uma república que se instalou de forma excludente. Né? Exato, você dorme, império, acorda a república, e aí você se pergunta, sim, mudou o quê? E para quem? Né? Porque a grande pergunta é essa. Mudou o quê e para quem? A gente tem uma população de maioria negra e que tinha era representada diante dessas políticas como se uma coisa extremamente negativa para a sociedade. Então, começou desde sempre, né? Mas ficou muito mais evidente no final do século XIX o embranquecimento brasileiro. Então, trouxe para cá os
os imigrantes com o intuito de fazer esse embranquecimento e tal, porque precisava misturar e tal, e as pessoas não se davam conta, né, de todo mundo, né, da crueldade dessa situação, porque quando fala que a gente tem uma harmonia social, né, que existe uma democracia social no Brasil, a gente diz que isso foi parece que foi assim uma maneira harmônica, falar, velho, pô, eu trouxe isso aqui como elemento da África, você trouxe o quê da Europa? E você, índio, o que é que você tem para dar? Vamos agora bater no liquidificador e vamos ver o que é que dá. E não foi assim, né? Muitas mulheres negras foram estupradas. Não tiveram direito. Elas tinham direito do seu corpo, que é o seu templo, velho. Muitos mestiços são frutos de estupro. Muitas situações complicadas foram vivenciadas para poder a gente dizer que existe essa harmonia. Um extermínio em massa indígena, porque precisávamos embranquecer esse país. Somos a maioria, e eu estava conversando com uma amiga, ela falando até de dados assim, bem específicos, que eu esqueci o nome, é Angela Davis, né? Angela Davis, ela veio ao Brasil e disse que num período agora, no último período que ela veio aqui ao Brasil, e que ela tinha interesse, que ela assistia a TV brasileira para ver como é que essas relações estavam sendo estabelecidas no Brasil. E aí ela disse que é difícil, gente, é muito doloroso isso, viu? É difícil compreender que esse país é de maioria negra, já que não tem representatividade na TV. Sim. A gente não se vê na TV, né? Sim. A gente não se vê. Então, isso é uma questão muito complicada. E aí a gente fica muito marginalizado, passa a ocupar locais muito afastados dos grandes centros, sem saneamento básico, sem estrutura nenhuma. E isso chega em 1930, com o pai dos pobres, o senhor Getúlio Vargas, né? E ele faz as obras de encomenda de contar a real história brasileira, né? A gente precisava ter em 1930, nasce aquela coisa do brasileiro genuíno, precisamos mostrar quem somos e tal. Ele queria, né, com o populismo, mostrar quem era, vender essa imagem de Brasil. Até para atrair outras questões políticas que eu não vou adentrar agora, né? E para mim, a questão mais importante é essa questão racial. E aí ele vem com esse intuito de embranquecimento do Brasil, e aí patrocina aquela grande obra que a gente tem que ler para descortinar, para desconstruir, que é Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, de senhor Gilberto Freire. Gilberto Freire, que não é Paulo Freire, que eu já vi gente confundindo. Pelo amor de Jesus, Gilberto Freire. Não confunda Paulo Freire com Gilberto Freire. Não confunda opressor com oprimido. Não confunda. Isso. Então, a gente passa a ter essa coisa da harmonia racial no Brasil, pautada nesse grande estudo acadêmico de Gilberto Freire. E aí a gente que a gente percebe que de harmônico não tem nada, que a gente encarcera bastante, a gente marginaliza bastante e cria esse mal-estar, né, Nelson?